Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para discutir junto com os irmãos um texto do pastor Farley Monteiro Filho chamado Uma Mensagem de Deus para Você. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional com meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ora, ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Farley, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Lembrando sempre que eu não sou teóloga, não sou missionária, não sou pastora, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa leiga que, como os irmãos, aprecia estudar a palavra de Deus, tá bom? Bem, agora eu vou pedir para vocês que sejam atentos. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Apocalipse, do versículo 1 até o 7. Vamos lá? E diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Esse é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados e por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de ler a sua palavra, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós e nos ensina. Senhor, que nós possamos compreender a mensagem que tu tens para nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, termos essa liberdade. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, uma mensagem de Deus para você. E qual é a mensagem, né? Bom, o versículo escolhido pelo pastor Farley é o 4, que diz: João, às 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bom, se você pudesse escrever uma carta para Deus, o que será que você ia colocar nessa carta, né? Aí eu fico pensando, Deus não deixou uma carta pra gente, deixou logo uma biblioteca, um monte de carta, um monte de coisa escrita, um monte de mensagem. Por quê? Porque nessa biblioteca, nesse monte de livro que Deus deixou pra gente, tem coisas escritas diretamente para cada um de nós. E você sabe quais coisas são essas? Diariamente, se você parar para pensar, para pensar e conversa com Ele. Tenha uma conexão com o Senhor. Reserve um tempo, vai para o seu cantinho lá em secreto e fala com Deus. E você vai ver as coisas maravilhosas que Ele tem para compartilhar com você. Nossa, eu confesso, sabe, irmãos, eu sou uma pessoa muito inquieta e por vezes eu tenho dificuldade de parar para orar um tempo significativo. Então, eu oro assim, o tempo todo, durante todo o dia, as coisas que eu vou fazendo, eu oro,
Mas para eu parar, para mim é difícil. Mas eu confesso, irmãos, que quando isso acontece, é tão bom essa conexão com Deus, escutando o que Ele tem para nos dizer. E muitas vezes até o silêncio de Deus Ele se manifestando para nós. Bom, essas igrejas que a gente vê aqui no livro de Apocalipse eram igrejas de verdade, né? E o que ali foi escrito estava falando diretamente para a realidade de cada uma delas. Estava falando diretamente para cada uma das pessoas que viviam e estavam congregando naquelas igrejas. Mas o conteúdo daquelas cartas não são apenas para aquele pessoal. Longe disso. Ela vai passando o tempo, aquelas cartas vão atravessando épocas para chegar até onde? Até a gente. Então hoje a gente lê Apocalipse, a gente lê as cartas que o Senhor mandou, a gente lê a mensagem dele e sabe que é para nós também. Então, todas as cartas são enviadas por Cristo ao anjo, né? Aquele que é o mensageiro da igreja. E elas sempre começam assim com uma apresentação que o próprio Jesus Cristo faz, né? E elas contêm 4 partes: elogio, crítica, instrução e promessa. Elogio, crítica, instrução e promessa. Então, todas as cartas têm esse tipo de mensagem. E todas elas terminam assim, com a mesma expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, tem pessoas que têm ouvidos, mas não são ouvidos de ouvir, né? Escutam, mas parece que não é com elas. Então, o que o Senhor tá dizendo aqui, que a gente tem que ter ouvidos de ouvir para poder compreender, captar a mensagem que Deus tem para nós, né? Então, quando João escreveu isso aí, ele estava dizendo para a gente se lembrar muito mais só do que ler, né? Tava falando só, ouve, você tem que ficar atento. Mais do que ouvir, mais do que saber, mais do que escutar, você tem que colocar em prática essas coisas que você está ouvindo, essas verdades da palavra de Deus, porque elas foram escritas para nós, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para a nossa santificação. Então a gente é chamado a viver não apenas conhecer, né? Não é só para ouvir, mas a gente tem que viver aquilo que vem lendo, tem que viver aquilo que a gente escuta, tem que efetivamente viver. A gente é chamado para ser participante do reino de Deus. E para quê? Para a gente possa viver um modo de vida que glorifique ao Senhor em tudo que a gente fizer e em qualquer lugar que a gente estiver. Então não dá só para ler a Bíblia e não prestar atenção no que está escrito. E não dá só para prestar atenção no que está escrito se a gente não viver as coisas que estão escritas lá. Lembrando que a palavra de Deus é o próprio Deus. Lembra que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra e ela se fez carne e habitou entre nós? Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Então nós temos que estar atentos a isso, conectados a isso, porque isso é de fundamental importância para a nossa vida espiritual. Bom, irmãos, nosso manancial diz assim: você tem ouvido o que o Espírito tem dito a você? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Mas só você tem a resposta. Bom, irmãos, agora eu vou terminar dizendo que o abraço é um encontro de 2 corações e ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que Deus tem uma mensagem para nós, o abraço dá super, mega certo. Por isso que eu vou deixar o meu abraço de urso, ó. Quero que vocês também se lembrem daquilo que a gente prometeu, que todos os dias desse ano nós iríamos
recitar o Salmo 73, versículo 26, uma pequena parte dele que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, irmãos, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.